Oi, meus amores, bom dia e boa tarde. Vamos dar continuidade, né, às nossas aulas. A partir de hoje a gente inicia com os livros, tá certo? Com os livros. Porque até ontem a gente concluiu a última aula das aulas específicas, né? Que foi a aula de educação física. Então, a partir de hoje, a gente já dá continuidade, já inicia com os livros. E quem não tem um livro, com a folhinha, tá certo? Então, espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Permaneçam se cuidando, tá certo? E vamos iniciar com o nosso Pai Nosso, tá certo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Vejam só, a nossa aula de hoje vai ser aula de português e artes, tá certo? Para todas as séries, tá bom? Português e artes. Então, vejam só. Como já foi falado, eu não tenho um livro em mãos do primeiro ano, então eu só repasso as páginas. Mas quem tiver o livro e quem tem a folhinha, quando for fazer a atividade do primeiro ano, se tiver dúvida, só é mandar a foto que eu ajudo, tá certo? Então, vejam só, a aula do primeiro ano, a página hoje que vocês vão fazer é a 63, 64 e 65 de português, tá certo? E a de artes é a página 371 e 372, tá bom? Então, essas são as páginas do primeiro ano. Como eu não tenho um livro, qualquer coisa, vocês tiram a foto e me mandam que eu ajudo na atividade, tá bom? A do segundo ano são as páginas 61, 62 e 73 de português, que tem assim. Na 61 é só um texto, tá certo? Que vocês vão fazer a leitura, tá certo? Na 62 é Bento que não sabia assobiar. Na 62 é para você fazer a interpretação do texto, tá certo? Inclusive aqui tem o uso também do as, is, os e us, tá certo? Que é utilizado com o S. E na 63 é classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Como é que eu vou saber se ela é? Vejam, se for na última, o acento tiver na última sílaba, vai ser oxítona. Se tiver na antepenúltima, é paroxítona. Na penúltima, desculpa, paroxítona. E na antepenúltima, proparoxítona. Então, toda vez que o som soar forte na última sílaba, então indica que ela é oxítona. Por exemplo, café. O fé não é acentuado na última sílaba, então ela é uma palavra oxítona. Se for vizinho, não tá na penúltima, então ela é paroxítona. E se for lâmpada, não tá na antepenúltima, então é proparoxítona. Então, essa é a do segundo ano. Ainda no segundo ano, a de artes é a página 451 e 452, que fala sobre objetos e criações, na 451, tá certo? Você vai ler, tem aí falando sobre uma obra de um artista, Salvador Dalí, tem um ano da obra, tudo indicando. E na outra página, na 452, você criará um telefone diferente, porque esse artista, ele foi o responsável por a criação de um telefone. Então, aqui você vai fazer o seu próprio telefone, tá certo? Essa é a atividade do segundo ano, relembrando de arte 451 e 452. A do terceiro ano de português são as páginas 71, 72 e 73. A 71 tem falando assim, o valor da amizade, né? O valor da amizade. Vocês sabem o que é o valor da amizade? Vocês vão ler o texto, vão descobrir. Eu acredito que vocês tenham um amigo sincero, né? Cada um tem que ter, mas só vale um amigo. Por exemplo, tia Lielma tem uma amiga, né? Uma só. Então, é tia Tati, vocês já sabem, né?
Então, isso fala sobre o valor da amizade, a amizade sincera, tá certo? Não é qualquer tipo de amizade. E esse texto vocês vão descobrir, tá certo? Então, 71 faz a leitura. Na 72, vocês vão interpretar o texto sobre o valor da amizade. Também tem falando sobre substantivos próprios e comuns. O que é próprio e comum? Quando eu falo cadeira, mesa, borracha, caderno, eu estou falando do substantivo comum. Quando eu falo Lielma, Tatiane, Poliane, entenderam? Pablo, Emanuele, qualquer tipo de nome de pessoa, então eu estou falando nome próprio. Se eu falar uma cidade também, Gravatá, Caruaru, Recife, também é nomes próprios, tá certo? E na página 73 é só para você sublinhar os substantivos comuns e próprios que eu acabei de falar, né? E vai ter uma leiturinha aí de uma tirinha sobre arco-íris da Turma da Mônica, tá certo? Essa é português do terceiro ano. Ainda do terceiro ano, em artes, na página 462 e 463. Na 462 vai ter sobre linhas, tá certo? Vocês sabem que existem vários tipos de linha, né? Tem a linha reta, tem as linhas curvas, né? E tem essas aqui, ó, que são onduladas. Estou mostrando aqui pra vocês. Tem vários tipos, tá certo? Só que essas aqui da arte são 4 tipos diferentes. São as onduladas, as quebradas, as mistas, as retas e as curvas, tá certo? Vocês vão ler, vão entender. E na outra página, 463, vocês vão produzir aqui, ó, reproduzir as linhas ou com um barbante, ou fazer com lã, se não tiver lã, ou faz com hidrocor mesmo, ou com lápis de cor, tá certo? Então, essa é a do terceiro ano. Do quarto ano, português, são as páginas 64, 65 e 66. Na 64 tem assim: é preciso respeitar os idosos. Vocês sabem que os idosos são os velhinhos, né? Então aqui fala sobre o respeito a eles. Tem pessoas ainda que não sabem respeitar as pessoas mais velhas. E esse texto aqui tá explicando como, tá certo? Então, desejo do cheiro da casa da avó. Na realidade, o texto em si, o título é preciso respeitar os idosos. Mas o texto em si fala sobre o desejo do cheiro da casa da vovó, tá certo? Então, embaixo já tem a interpretação de texto para vocês responderem. E na 65 tem aqui feminino e masculino. Feminino e masculino. Por exemplo, Lielma é feminino, né? Se falar João é o masculino, tá certo? Por exemplo, a menina é feminino, o menino é masculino. Então tem essa diferença. O gato masculino, a gata feminino. Tá certo? Ainda na 65. E na 66 do quarto ano, tem aí só explicando, ó, os aumentativos e diminutivos para vocês verem, que é quando a gente utiliza o uso do S, né, também, e quando a gente fala assim, ó, por exemplo, se eu dizer amigo no normal, no diminutivo vai ficar amiguinho e no aumentativo vai ficar amigão, tá certo? Então é normal, diminutivo e aumentativo. E aí, em artes, quarto ano, vai ser as páginas 497 e 498, que fala sobre a 497, textura e pintura, tá vendo? Tá mostrando aqui, né? Que é de dois grandes artistas, Vicente Van Gogh e Roy, que é outro artista, tá certo? E em seguida, na 498, você vai observar o desenho e vai criar texturas para os objetos móveis, paredes e etc. Você que vai dar a sua textura, tá certo? Pronto, esse foi do quarto ano. Para finalizar a aula de hoje, a aula de português do quinto ano são as páginas 81, 82 e 83, tá certo? Então, na 81, vamos jogar, ó, de volta ao lugar. Você vai ver aqui o que tá falando, a descrição desse texto, né? Que ele é um texto descritivo, que ele vai descrever sobre jogo, tá certo? Na 82, você vai fazer a interpretação do texto, tá bom? E também tem uma explicaçãozinha sobre os adjetivos. Por exemplo, se eu dizer assim, ó, Lielma
é uma professora legal. Então, qual é o adjetivo da frase de Lielma é uma professora legal? O adjetivo é legal, entendeu? Lielma é uma professora o quê? Lielma é uma professora legal. Então, esse é o adjetivo. Se eu dizer, o palhaço é engraçado. Então, qual é o adjetivo dessa frase? Engraçado, porque o palhaço é o quê? Engraçado. Entenderam? É o que dá qualidade à frase, o adjetivo, tá certo? A 82. E na 83, é um texto que vocês vão fazer a leitura. Videogame nem sempre é vilão. Falando, especificando que o videogame nem sempre é um inimigo da criança. Mas vocês têm que ler para saber, tá certo? E ainda no quinto ano, artes, vamos para a página 544, tá certo? E 545, que tem assim, observando e desenhando. Você vai ver aqui, ó, algumas formas de umas carinhas, tá vendo? Então, na 545, você vai fazer o quê? Agora você vai usar a sua arte e tem pedindo para você fazer olhando para cima, olhando para a esquerda, olhando para a direita e olhando para baixo, tá certo? Essa é sua arte. Então, espero que vocês façam as atividades. Qualquer dúvida, perguntem a tia Lielma, tá certo? Um beijo bem grande, fiquem com Deus. E o salmo de hoje é o 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Beijo, até amanhã.